Não corra riscos em sua viagem de férias. Vá para o Grupo Salinho e aproveite suas férias. Com a confiança que só o Salinho tem. Grupo Salinho. Autopeças e Centro Automotivo. Lojas em Pouso Alegre e Itajubá. Você sabia que a Carteira Nacional de Habilitação passará a ter limite de 40 pontos? Hoje a dica é sobre leis de trânsito. Olá, meu nome é William, sou estoquista do Grupo Salinho. Novas leis estarão em vigor no Código de Trânsito Brasileiro a partir do dia 12 de abril. A que deve causar mais impacto é o aumento no limite da pontuação da CNH, que pode chegar a 40 pontos. A lei flexibiliza o número de pontos que o condutor pode ter na carteira de motorista durante um período de 12 meses. Atualmente, o limite é de 20 pontos. O motorista só poderá chegar à pontuação máxima de 40 pontos se não houver nenhuma infração gravíssima. Caso haja uma infração gravíssima, a pontuação cai para 30 pontos. Se houver duas infrações gravíssimas, o limite permanece nos 20 pontos. Qualquer condutor que exerça atividade remunerada, a suspensão da CNH só acontecerá com 40 pontos, independente da gravidade das infrações. Quer saber mais? Confira as nossas redes sociais. Continuamos aqui o programa Sul de Minas em Foco. Hoje, agora, nesse momento, falando de um tema muito importante, que eu convidei novamente aqui o professor Dr. Anderson Luiz Coelho, que é o presidente do CREFITO 4, é fisioterapeuta, é professor também da Univaz nessa área e de outras instituições sobre fisioterapia, para a gente falar do momento em que a fisioterapia está em alta, principalmente por conta das pessoas que tiveram ou contraíram a Covid-19 e passaram, às vezes, alguns dias aí internados em UTI, no hospital, e vão precisar fazer um tratamento para retomar a respiração. Doutor Anderson, mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui no programa Sul de Minas em Foco, e um tema que eu acho que está em alta, ainda mais nesse momento crítico, né, em que o nosso estado, o Brasil, vive aí com a pandemia, e que está deixando todo mundo aí meio que preocupado, né? E a gente tem esse canal aqui para poder esclarecer as dúvidas das pessoas e mostrar a importância, neste caso, do profissional da fisioterapia, e o que ele representa vai ajudar muito nesse momento, né? Que o nosso tema hoje são as sequelas da Covid-19 e a participação da fisioterapia para recuperar a parte da respiração. Prazer recebê-lo novamente aqui, professor. Boa noite. Boa noite, prazer é meu, Lucas Silveira, mais uma vez aqui com vocês no programa Sul de Minas em Foco, da Rede América. O fisioterapeuta, desde aqueles casos leves, que estão até, inclusive, isolamento em domicílio, ele que preserva, então, toda a força muscular, ele que preserva a capacidade pulmonar, as habilidades para as atividades, né, rotineiras, cotidianas. É ele que vai trabalhar, então, é lógico que tem toda uma equipe, mas o fisioterapeuta ele é responsável pela preservação da função neurológica, da função musculoesquelética, da preservação da funcionalidade desse paciente. Né? Eu acho que a sociedade conheceu no senso comum a intervenção dele nas unidades de terapia intensiva, que já é algo extremamente consolidado há muitos anos, mas muitos ainda desconheciam, que quando se fala em ventiladores mecânicos, em respiradores nos hospitais, quem opera esses aparelhos é o fisioterapeuta, né? E, infelizmente, né, a doença ela tem mostrado cada vez mais sequelas em múltiplos sistemas, então a gente fala que são sequelas multifatoriais, multidimensionais, não se limitam somente às disfunções respiratórias, às sequelas pulmonares, em que pese, sim, o pulmão ser bastante comprometido, ser praticamente uma sequela cardinal, uma sequela que acontece frequentemente, mas nós temos visto aí falar de perda de olfato, perda de paladar, perda de memória, perda de massa magra, perda de capacidade do pulmão, e com isso as pessoas acabam apresentando dispneia, cansaço, e o fisioterapeuta, então, vai acompanhar esses pacientes. E aí é importante que a população saiba que não são só aqueles casos graves que estão lá internados, mas que precisam de um acompanhamento fisioterapêutico até aqueles casos mais leves.
Professor Anderson, geralmente a pessoa ela fica com sequelas, né, durante esse tratamento. E no caso dessas sequelas, é comum aí a pessoa ter que conviver com ela? Que tipo de profissional ela precisa encontrar ali na fisioterapia para poder ajudá-la? E como que é esse desconforto respiratório? Porque às vezes a pessoa não tem noção, nossa, mas respiração, o que o fisioterapeuta tem a ver nesse procedimento? Eu queria que você esclarecesse um pouco sobre isso. Pois é, Lucas, eu acho que assim, aí está um grande problema, né? Porque a gente acabou entendendo que é extremamente frequente, é extremamente comum que a pessoa apresente essas sequelas, e aí parece que a gente se conformou que precisa conviver com esses sintomas, com essa síndrome pós-Covid, né? Então, são vários sinais, sintomas presentes. E, na verdade, eles têm tratamento, quanto antes inicia o tratamento, em qualquer condição de saúde, em qualquer problema de saúde, quanto mais precoce for, né, quanto mais imediato for a intervenção, melhores as chances de êxito nesse tratamento, melhores as chances de melhorar a qualidade de vida dessa pessoa e minimizar, às vezes até eliminar alguma sequela que iria persistir se não tivesse tratamento. Então, o que a gente tem observado são as pessoas que incorporaram para si uma verdade, como se fosse verdade, que melhorou da Covid, que sobreviveu, né? Infelizmente, a gente está vendo os índices de óbito altíssimos, todos nós hoje já temos alguém ou da família ou amigos próximos que nós perdemos para a Covid. E aí a gente fala assim, olha, eu venci a Covid. A gente vê pessoas saindo do hospital com aquela plaquinha, eu venci a Covid, eu recuperei. E aí quando você vê, na verdade, as pessoas estão na cadeira de rodas com os cotovelos apoiados no encosto de braço da cadeira, sem força, com fraqueza. E aí o que você me pergunta o que é comum, como que a pessoa percebe. Às vezes, a pessoa fica com uma dificuldade respiratória para subir um degrau, para fazer mínimos esforços. Aos mínimos esforços, ela apresenta um cansaço, uma fadiga, uma respiração ofegante, cansada, às vezes dores musculares, porque ela teve perda de massa magra, né? Então, nesses casos em que há uma perda de força, há uma perda de função, há uma dificuldade respiratória, um sofrimento respiratório, mesmo que mínimo, ela percebe que ela ficou mais ofegante, que ela cansou mais rápido do que o habitual, ela precisa de consultar um fisioterapeuta para que identifique as necessidades específicas dela naquele momento e prescreva adequadamente um tratamento. Ela não pode retomar as suas atividades imaginando que aquilo vai ter uma evolução espontânea para melhora. Pode ser que sim, mas infelizmente, na maioria das vezes não, ela precisa de um apoio ali, principalmente nas fases iniciais, para resgatar, fazer um resgate, né, das condições musculoesqueléticas, respiratórias, para que ela tenha aí uma vida, né, normal novamente, o mais breve possível, e que esses comprometimentos não venham a prejudicá-la nos seus afazeres, né? Que não se instalem. Ô Anderson, você falou aí, é breve. Quanto tempo, em média, leva uma pessoa em tratamento para poder recuperar e voltar ao normal? Olha, depende muito, porque a gente tem percebido uma heterogeneidade. A doença se manifesta de forma muito diferente nos pacientes, né? Tem pacientes que não têm sintoma nenhum, tem pacientes que têm sintomas muito graves, tem paciente que fica 5 dias internado, tem paciente que fica 3 meses, 90 dias internado num hospital dentro de uma UTI. É lógico que se ele fica acamado dentro de uma unidade de terapia intensiva, dentro de uma UTI, sedado, ele tem uma perda muscular muito grande. Se a gente até fizer uma tomografia, ele vai ter uma perda muito grande. A própria intervenção durante a fase ativa do vírus, por exemplo, com a ventilação mecânica, ela é um tratamento que vai dar sobrevida, que vai, né, na maioria das vezes, conseguir restabelecer a saúde daquela pessoa e não deixar que ela morra, porque vai assistir ou substituir o pulmão em algum momento. Mas o próprio tratamento ele é agressivo. Então, o tempo que ela ficou nesse tratamento também vai fazer diferença no tempo de recuperação. Então, quanto maior o comprometimento, o tempo de tratamento na fase ativa, maior será o tempo de recuperação. Então, em média, a gente consegue ali
em casos leves, em casos que teve hospitalização e teve uma alta e que a pessoa tinha, sim, um perfil de condições de saúde mais robustas, mais rígidas antes da doença, sem comorbidades, sem doenças descontroladas, às vezes com 7 atendimentos, 14 atendimentos, né, numa média, a gente consegue devolvê-la para a sociedade. Em outros casos mais severos, a gente vai precisar de 1 mês, 2 meses de tratamento. O Anderson, e uma pessoa assintomática? Uma pessoa assintomática, ela chega a apresentar também algum tipo de sequela? Pois é. No início, a gente imaginava que aqueles casos assintomáticos, e tanto que até hoje, a maioria das recomendações, até por causa de dificuldades nos hospitais para fazer o tratamento, para fazer consulta, que eles se isolem em casa, né, naqueles 10, 15 dias, né, do início dos sintomas ou do diagnóstico positivo através de um teste, e consiga ficar ali se recuperando, e aí não vai ter mais nada. Entretanto, a gente começa a observar, mesmo depois da fase do psicoativo, algumas pessoas que venham apresentar sequelas. Então, infelizmente, mesmo que durante aquela fase do vírus ativo ele possa não apresentar nada, é comum que depois ele venha apresentar ou uma dispneia, né, que é dificuldade respiratória, uma fraqueza muscular, uma condição dessas semelhantes. Antes a gente tem visto aí que os jovens nessa fase da doença têm sido mais atingidos com o coronavírus, né? E como que fica esse processo da recuperação do jovem? O jovem, ele acha que às vezes ele não pega a doença, ele é imune. A gente está vendo que nessa nova fase, nessa nova cepa, a situação está mais voltada para o jovem, né? E qual que é o procedimento nesse sentido no tratamento, na recuperação do jovem? Bom, em relação aos jovens, a gente tem aí uma dificuldade de entender se esse aumento do índice de contaminação é também, né, por causa das variantes do vírus, né, as novas cepas e as variantes que têm surgido e tem um potencial de disseminação maior, de infectar e comprometer o sistema pulmonar dos jovens, ou se também é que eles estão se expondo mais, né, pelo período de distanciamento, de regras de contingenciamento, acabou que eles têm feito mais festas clandestinas, participado de mais eventos, e aí a gente tem visto hoje muitos jovens contaminados, né? A gente pode perceber nos hospitais de Pouso Alegre região, da capital, que hoje nós estamos tendo perdas, óbitos, de pessoas com 30, 40 anos, jovens abaixo dessa faixa etária, internados graves, né? Alguns casos, inclusive, de pessoas famosas, nós estamos aí vendo, né, o Paulo Gustavo agora, muito grave, né? Então, assim, então acho que é uma somatória, né, de maior exposição e também dessas variantes. Agora, Anderson, a vacinação, né, está acontecendo aí, mas a passos muito lento, né? A gente vê que tanto aqui no estado de Minas como em outros estados, ela não está acompanhando, né? E até que ponto a gente pode perceber que essa vacinação ela vai ajudar a conter essa instabilidade, né, da pandemia que a gente está vivendo? Muita gente achou que lá no final do ano, em outubro, ela teria diminuído, ia para cessar, de repente virou o ano, ela veio com mais força, e hoje a gente vive o caos aí generalizado nesse mês de março e abril com essa pandemia. Até que ponto a vacinação ela vai ser eficaz, ela vai tentar conter aí o avanço da pandemia? Bom, nós já percebemos que dentre os profissionais de saúde vacinados na linha de frente, o índice de óbitos praticamente chegou a zero já, né? Nós tivemos muito óbitos de profissionais da linha de frente, e agora que eles estão 100% vacinados, quem está dentro de hospitais, então nós sabemos que a vacinação, felizmente, é a nossa única saída, tanto para a saúde quanto para a economia, né? As pessoas precisam voltar a trabalhar, precisam de estarem imunizadas para que a gente retome a economia, que retome a saúde. Isso vai resolver a nossa vida. Quando? É lógico, quando a gente tiver 100% da população. Com 60% da população, a gente já teria os índices de disseminação, de ocupação de leitos e de óbitos muito, muito mais abaixo do que se tem hoje.
Infelizmente, nós não temos cientificamente comprovado nenhuma medicação específica, nenhuma medicação que vá tratar a doença, como, por exemplo, a época da H1N1 nós tivemos o Tamiflu, né? Então, hoje, a vacina é a única solução. Em que pese todos os problemas de logística, de compra, né, dos governos, a gente percebe agora uma diminuição também do que estava previsto por questão de insumos. O Brasil pretende consumir mais insumos, mas a gente precisa, por exemplo, que a Anvisa ela tem umas 5 vacinas já utilizadas no mundo que não estão autorizadas no Brasil, mas o mesmo critério que ela utilizou, que ela acelere a sua avaliação dessas vacinas, porque se a gente puder lançar a mão de todas as vacinas que o mundo dispõe hoje, a gente consegue ter 100% da população vacinada até em dezembro. Fora isso, a gente realmente vai entrar 2022 ainda vacinando uma parte da população. Antes, para a gente estar encerrando, que mensagem você deixa para o nosso público? Se a gente está falando das sequelas da síndrome pós-Covid, é importante que as pessoas saibam, né, que não existe uma ou outra sequela que é frequente. A gente tem diversas manifestações, né, e que é importante ela não negligenciar nenhum destes sintomas, né, em que pese serem comuns, a gente ter já até dado um nome de síndrome pós-Covid, ela pode se beneficiar de um tratamento. Então, é importante entender qual tipo de profissional, se é um médico, se é um fonoaudiólogo, se é um nutricionista, se é um fisioterapeuta, mas que ela precisa de ter este acompanhamento, essa intervenção. Na maioria das sequelas, que são musculoesqueléticas, respiratórias, o fisioterapeuta vai trabalhar e vai resgatar aí a qualidade de vida. Então, que não negligencie, que saiba que é uma doença séria, mas que ela, né, e mesmo que ela saia do ciclo ativo, ela precisa de consultar um profissional para continuar o tratamento e aí sim poder dizer que venceu, né, a doença com todas as suas... Professor, antes, mais uma vez, agradecer sua participação aqui no nosso programa Saúde de Minas em Foco e que venha sempre aí trazendo mais informações de utilidade pública para o nosso telespectador. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês aí no Sul de Minas em Foco e conversar e poder discutir um pouco aí, trazendo de alguma forma mais entendimento sobre a saúde coletiva e beneficiando aí a população. Bom, pessoal, não dá mais tempo, nós ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência, a sua atenção. Até a próxima edição do programa Sul de Minas em Foco. Fiquem com Deus. Tchau.